Então, qual é a finalidade? O que é o ProESD, né? O projeto do ProESD, ele tem por finalidade a inclusão de acadêmicos de diferentes cursos de graduação, de diferentes áreas do saber, em cenários de práticas nas escolas estaduais de ensino médio ou algumas exceções, como vocês que são nono ano, às vezes algum ensino fundamental também. Nos municípios que a gente trabalha, que é Criciúma, Içara, Siderópolis, Araranguá, Sombrio e aqui em São João do Sul. Ele objetiva também a realizar intervenções junto com essas cidades, ampliando as competências já desenvolvidas por meio de estudos e pesquisas em atividades de extensão universitária, aproximando assim os acadêmicos da realização social e cultural da nossa região, consequentemente do nosso país também. Além disso, o projeto ele promove um desenvolvimento regional, buscando a interdisciplinariedade. Melhor dizendo, é uma comunicação entre as diferentes áreas do saber, entre os diferentes cursos. A interação entre o ambiente universitário e a comunidade, gerando assim um desenvolvimento na sociedade também, uma cooperação. O nosso objetivo geral é possibilitar o aprimoramento sustentável do conhecimento acadêmico, cultural e social por meio das multidisciplinariedades, da inserção direta e da vivência da universidade nas escolas estaduais dos municípios participantes. Hoje a gente vai falar sobre atividade física e exercício físico. Eu vou dar uma definição para atividade física, vou dar uma explicadinha para vocês se contextualizarem. Atividade física é qualquer movimentação corporal realizada através dos músculos esqueléticos, resultando em um maior gasto de energia quando comparado com o corpo sem movimento nenhum, porque, como sabemos, mesmo dormindo, sempre estamos gastando energia. O exercício físico é uma forma mais afundada de atividade física, pois ele é mais de caráter planejado, estruturado, repetitivo e intencional, com o intuito de manter ou melhorar os componentes físicos ou saudáveis também. No entanto, há um altíssimo índice de sedentarismo entre os indivíduos que praticam. Ele é um dos motivos de maior preocupação quando se trata de saúde pública mundial. E como combater essa problemática, né? Esse problema. É importante criar bons hábitos desde a infância e da adolescência e sempre levar isso para a vida. Que fica mais fácil do que você começar só quando estiver bem mais velho, porque o metabolismo vai estar mais devagar também. Agora, quando vocês são mais novos, ele tá mais rápido, o que vai gerar ele vai se acostumando com o metabolismo rápido. Mas quais são os benefícios da atividade física? Eu trouxe aqui alguns pontos, como alegria, realização, benefícios físicos, benefícios psicológicos, e lá vai. Por que alegria? A alegria ela é resultante da socialização com outros jovens. A realização é com desenvolvimento pessoal e o reconhecimento social. Os benefícios físicos, que é mais relacionado à aparência, o desempenho físico mesmo, os benefícios à saúde. O benefício psicológico, que ele é mais relativo ao humor e o aumento de confiança que vem junto com as atividades físicas. Também tem os fatores ligados à atividade de preferência, que percebemos que a atividade física é como a melhor opção disponível para certas situações. Ou a atividade física regular também, que promove a prevenção de várias doenças, como, por exemplo, obesidade, o distúrbio do sono, que é a insônia, né? A osteoporose, saúde mental e outros aspectos, como ansiedade, as doenças
cardiovasculares, que é do coração. Também, durante a adolescência, especificamente, há evidências que a atividade física traz benefícios associados à saúde esquelética, que é o fortalecimento dos ossos, né? E o controle da pressão sanguínea e da obesidade. Além dos benefícios diretos estudados que avaliaram a prática da atividade física, evidenciaram que a exposição da inatividade física, quando se iniciava na infância ou na adolescência, torna-se mais estável na vida adulta, portanto, mais difícil de modificar. É sempre mais fácil criar um hábito desde pequeno e levar para frente do que começar mais velho, né? Além de tudo isso, a atividade física pode ajudar na coordenação motora, no ganho de massa magra ou gordura boa, tem vários nomes, né? Evita vícios e também ajuda no controle de hormônios. O conceito de saúde é ausência de doença e condição de bem-estar físico e mental. Para isso, bons hábitos precisam ser incluídos na vida desde o início. Bons hábitos alimentares, a prática de exercício físico, uma condição social boa, um emprego bom, enfim, são vários determinantes para a saúde de um indivíduo. A falar do esporte, o seu contexto esportivo é um dos principais meios que promovem o desenvolvimento das capacidades físicas, psíquica e social durante a juventude. O envolvimento dos jovens dentro desse contexto promove uma série de benefícios, tanto para o seu desenvolvimento humano, como para a sua continuidade e sucesso em relação à vida adulta. Assim, para a realização das atividades dentro e fora do contexto esportivo, bem como para garantir a transição para a vida adulta de forma saudável, influenciando positivamente na adaptação, saúde física e mental, os adolescentes precisam desenvolver as habilidades. Agora eu vou estar falando de um artigo que eu achei interessantíssimo trazer para essa reunião, que consiste no nome Percepção do desenvolvimento de habilidades para a vida em jovens praticantes de modalidades esportivas com e sem deficiência. Então, esse artigo objetivou analisar as percepções de jovens que são praticantes de modalidades esportivas com e sem deficiência, acerca do desenvolvimento de habilidades para a vida por meio do esporte, em função do tipo de esporte praticado, do sexo, masculino ou feminino, da faixa etária e do tempo de prática. Participaram da amostra 147 jovens atletas de modalidades olímpicas. Foram 57 e das paralímpicas 90, com média de idade 13,14 anos e tempo de prática de 7,35 anos. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico e uma escala de habilidades para a vida para o esporte. Os praticantes mais experientes obtiveram maiores valores nas dimensões de liderança e comunicação. Na comparação entre os sexos, os meninos obtiveram maior percepção de aprendizagem nas variáveis, habilidades emocionais e habilidades sociais e as metas. Ao comparar as modalidades, os atletas de esportes olímpicos apresentaram diferentes significados no trabalho em equipe, solução de problemas, habilidades emocionais e liderança, controle de tempo, comunicação. Conclui-se, com base na concepção de jovens atletas, que o esporte pode contribuir com a aprendizagem de características positivas, sendo a prática esportiva, a longo prazo, um dos possíveis fatores que resultam no êxito desse processo. Então agora, finalmente, vou estar falando sobre as modalidades, sobre as ramificações que a gente tem das práticas de exercício físico. Elas podem agradar diferentes públicos. Pode ser que você não seja aquela pessoa que curte muito futebolzinho, mas que gosta de um vôlei, de um tênis, de um basquete, enfim, já comecei a dando um spoiler, né, sobre aquele leque imenso que a gente tem de modalidades.
Vou falar um pouquinho sobre o futebol. O modelo que a gente hoje conhece, ele foi organizado na Inglaterra, no dia 26 de outubro de 1863. Essa é a data de fundação do Football Association, em Londres, e o início da profissionalização do esporte no mundo. A prática é muito antiga, ela tem registros na China, no Japão, na América pré-hispânica, na Grécia, na Roma, na Itália. No Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894, no Rio de Janeiro. Já na China, um ritual denominado Tsu-Tsu consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos, por parte das tribos vencedoras para ser chutada. Os guerreiros que ganhavam acreditavam que pelo pé assimilariam a inteligência, a valentia, a força e a habilidade e liderança do inimigo. Relatos semelhantes são encontrados na Europa medieval e no século X, na Inglaterra. Também por volta de 2600 a.C., começava lá no Japão a prática de kemari, cujo objetivo é o controle da bola com os pés, revelando a plasticidade, a delicadeza e elegância. Essa cerimônia, que ainda existe no país, celebra o autoconhecimento, o autocontrole e a autoaprendizagem. Serve ainda de base para a disciplina. Como modalidade, a corrida, que é uma prática muito antiga. A origem da corrida é na pré-história, quando os homens precisavam se movimentar rapidamente para caçar ou fugir de seus predadores. Historicamente, a mais famosa das corridas teria sido aquela que deu origem à prova que conhecemos hoje como maratona, no ano de 490 a.C. Um homem teria tido a incumbência de levar até Atenas a notícia de que os gregos haviam vencido os persas na Batalha de Maratona. Para isso, ele teria corrido 35 quilômetros e, ao dar a notícia, teria caído no chão, já morto. Claro que isso é apenas uma lenda e que não há indícios históricos de que isso tenha ocorrido realmente. Mas o fato é que essa lenda impulsionou a entrada da prova da maratona, já na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos de 1896. A gente tem ainda outros tipos de modalidades. Tem o vôlei, o surf, o skate, badminton, a natação, enfim, para agradar a todos. Então, a promoção de atividade física nos ambientes escolares pode ser dada de várias formas. Pode ser dada por meio de gincanas, por jogos recreativos, brincadeiras. E essas práticas ainda possuem elementos culturais, que traduzem a identidade muitas vezes de um povo, de uma região e de um território. Como, por exemplo, a gente tem os jogos, as danças indígenas, africanas, as músicas e danças brasileiras. A capoeira, que é uma prática corporal de grande representatividade para a cultura brasileira, porque mistura a arte marcial, o esporte, a cultura popular, a dança, músicas típicas, uso de instrumentos de origem afro-brasileira. Então, essas formas de cultura têm que ser resgatadas e elas estão diretamente ligadas ao exercício físico. Então, pode ser resgatada nas escolas. Também a gente pode atingir a todos os alunos, porque sempre tem aquele aluno que não gosta muito de um futebol, de um vôlei, mas tem alguma outra atividade física que ele gosta de fazer. Então, diante desses aspectos que foram mencionados, de evidências científicas e das constantes pesquisas nesse sentido, é possível perceber que os profissionais que exercem influência sobre os adolescentes em fase de desenvolvimento de hábitos e em constante aprendizagem, eles possuem um papel de suma importância nessa etapa. Então, por isso, a promoção de saúde e prevenção de doenças deve ser inserida nos ambientes escolares, seja de forma teórica, para conscientizar esses alunos e repassar as informações, ou de modo prático, que seria a promoção da atividade física nas escolas. Isso é, aplicando as atividades propostas nesse trabalho.